na Trilha dos Sabores. Oferecimento Piá. Olá, estou colhendo aqui umas hortelãs e algumas ervas para o programa de hoje. O programa de hoje vai ser bem diferente. Lógico que nós vamos ter os nossos aventureiros, Paulo e André, por esse Rio Grande do Sul afora, com notícias e informações étnicas e gastronômicas muito especiais. Claro que não poderia faltar Sadi Olmrich, o nosso burgomestre, falando sobre cervejas especiais. E do outro lado, o nosso sommelier Maurício Ruloff, dando aquelas dicas maravilhosas de vinho. Eu, no meu quadro, vou preparar uma barriga de porco, tipo uma pancetta. Nós vamos defumá-la e depois assar no forno a lenha. Mario, olha, vamos preparar um molho de pimenta biquinho com hortelã. Vamos comer até as orelhas bater papo. Vamos lá, fique conosco na Trilha dos Sabores. Green rose a lily, oh, right among the bushes, oh. A gentleman was passing by and he stopped for a drink as he was dry. At the well below the valley, oh. Nós estamos em Dom Feliciano para completar lá o nosso trabalho, que é a cobertura da trilha de jipes deles. É uma cidade que comigo tem em comum uma particularidade, que é de onde saiu o meu avô polaco. E o pessoal do Jeep Club então nos convidou para conhecer as belezas naturais da região. E a gente fez um passeio então, trilhando ali os caminhos mais do interior de Dom Feliciano. Como tinha chovido muito, o rio estava bastante cheio. Chegou um ponto do passeio que nós íamos ter que fazer uma travessia no rio. He said, young girl, you're swearing wrong. 6 fine children you have born at the well below the valley, oh. Green rose and lily, oh, right among the bushes, oh. Para mim, dirigindo um 4x4, a travessia de rio é um dos momentos de maior adrenalina, que são mais legais. É um barato tu estar conduzindo um Jeep que está cruzando um rio. Aquele rio ali não era muito profundo, mas o que estava chamando a atenção e dava para sentir dentro do carro é que a correnteza estava muito forte. Nós seguimos então trilhando ali aquelas estradinhas de chão até o ponto onde a gente ia almoçar. E lá o pessoal nos preparou um churrasco e, diferente daquilo que a gente é acostumado a ver, era servido com cuca e murcilha. A gente andou um pouco mais, mas já aí com o objetivo de conhecer o terreno que ia acontecer a trilha. Tinha chovido muito, então estava tudo alagado, assim, era isso que ia se encontrar pela frente. Os jipes iam ter como grande desafio a água misturada ao barro, que é aquela lama complicada de passar. O dia chega ao fim e é hora de descansar. Nós fomos recebidos no Hotel Cali e era ali que a gente ia passar a noite. Toda largada de trilha é um clima de muita adrenalina, né? Todo mundo fica na expectativa de começar logo esse desafio. A trilha de Dom Feliciano, por ser pontuada, é um desafio a mais, né? É vencer o obstáculo correndo atrás do tempo.
Em outras trilhas, a gente já tinha utilizado imagens de drones em outras viagens, mas era a primeira vez que a gente estava fazendo isso organizadamente. Nossa trilha aí pontuada, é uma trilha diferente, mas que tem já na região aqui, o pessoal conhece bastante. Não é uma trilha passeio, como o pessoal mais da grande Porto Alegre ele tem costume de fazer. A gente faz em forma de PCs, os PCs são pontuados, o pessoal trabalha com planilha, tem uma pontuação e uma premiação. A gente já havia registrado a trilha no ano passado e esse ano se confirmou o que era uma sensação, que é muito bom filmar a trilha de Dom Feliciano, é muito bom fotografar a trilha de Dom Feliciano porque por ela ser pontuada, entra um Jeep por vez na pista e então permite o nosso trabalho com uma maior liberdade e com a maior segurança de que ele vai acontecer bem. Durante a trilha, enquanto os jipes vão passando, o pessoal vai preparando o seu churrasco. Churrasco é prato garantido em todas as trilhas, aí disputando um pouco com o entreveiro, e o pessoal fica assistindo e degustando lá o seu assado. Bom, no programa de hoje vocês já tiveram essa preliminar aí do André e da Paula, sempre aventureiros com uma nova aventura, é claro, mas nós vamos preparar uma pancetta, belíssima pancetta, na verdade a pança do porco, a pança suína, que será defumada, eu vou fazer uma defumação leve e depois ela vem aqui, ó, no nosso forno a lenha para assar lentamente. Vamos começar então botando fogo na lenha. Bom, agora vamos preparar aqui no meu Defumax, o meu defumador, começar a prepará-lo para receber a nossa pancetta. Pancetta é a barriga do porco, na verdade é a pança do porco. Pancetta, ela teria que estar curada com sal e pimenta do reino. E se fosse defumada, curada com sal, com pimenta do reino ou só defumada, viraria o nosso tradicional bacon. Eu vou fazer, na verdade, a pancetta, a barriga do porco defumada, depois ela vai ficar bem crocante, e vou defumar com isso aqui, ó. Nada mais, nada menos do que palha de arroz. Existem muitas serragens, muitos pós de serras que se prestam à defumação. Mas eu encontrei, até eu liguei para o pessoal da Defumax, da fábrica em São Paulo, e perguntei se podia fazer com palha de arroz. Eles disseram, olha, nunca fizemos. Então eu vou fazer uma experiência. Fiz e deu certíssimo, ficou sensacional. Porque a palha de arroz tem residual zero de resina. Né? Então não empresta nenhum sabor à carne que não a fumaça, e é isso que nós queremos. Eu vou fazer uma meia defumagem, né? Não vou deixar 8 horas nem 6 horas, vou deixar somente 3 horas, para que dê aquela defumagem tênue ali na nossa barriga de porco, ok? Então, como é que funciona a coisa? Eu tenho aqui esse recipiente que vem junto com o defumador. Aqui eu fui colocando camadas de palha de arroz, um pouquinho de álcool e eu coloco junto um pouco de óleo de cozinha usado, né, para fazer a manutenção. Coloquei uma telinha aqui no meio e tem um furo embaixo, aonde vai lá um acendedor, uma chama, que fica mantendo isso aqui quente, sempre com fogo, e fica defumando. Eu faço meus embutidos, eu faço a nuca, eu faço alguns... eu tenho um javali, faço javali defumado aqui, maravilhoso. Então dá para fazer com palha de arroz. Você que mora perto de arrozal ou tem acesso a moinhos e engenhos de arroz, peça lá, eles lhe dão a palha de arroz. Pega a palha de arroz, a casca do arroz, faz a sua defumação, tranquilo, maravilhoso. Então aqui já está montado. Eu vou colocar um pouquinho de álcool, só para iniciar o fogo aqui em cima, assim, um dedinho de nada, e vamos levar para dentro do meu defumador. Aqui o fogo já pegou, vou fechar a nossa portinhola, e agora vamos acender o meu Defumax. Ok, aqui eu tenho a minha espiriteira com álcool e um pouco de palha de arroz, que vem lá no fundão,
coloco o fogo e entro agora com o meu recipiente. Como eu botei um pouquinho de álcool em cima, só para ajudar o início, coloco o fogo ali também. Agora é fechar e deixar que comece a enfumaçar. A hora que isso aqui estiver saindo fumaça por tudo, eu venho para o gabinete de defumação e vou colocar a nossa carne. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a nossa panceta, vamos colocar pimenta do reino, sal, massageamos um pouquinho, vira, olha só, ela tem muita gordura, né? Muita gordura. Por isso ela vai depois assar num forno lento, baixo. Pimenta do reino, pronto, maravilha. Vou colocar os ganchos e vai assim que sair a fumaça para nossa câmara de defumação. Enquanto isso, enquanto eu faço isso aqui, vamos dar uma olhadinha na mensagem do nosso Sadi Omrich, o burgomestre, o homem das cervejas especiais. Roda lá! Na Trilha dos Sabores, de volta, agora direto do Pub Cerveja Maníacos, com cervejas e cervejeiros. O pessoal me pergunta muito, chefe José Luiz, como é que pode aprender um pouco mais sobre cerveja? É muito complicado o pessoal entrar na internet e sair achando que tudo que diz ali é verdade, porque tem muito franco atirador que sai lançando teorias cervejeiras nem sempre bem fundadas. Então eu recomendo usar aquele velho hábito que muita gente perdeu, que é o da leitura. Leitura de livro de verdade, como eu trago aqui, né, uma pequena bibliografia. Quando eu fazia a faculdade de Engenharia Química, lá nos anos 1980, não havia livro nenhum de cerveja, a não ser edições, obviamente, germânicas, alemãs, né, ou então livros de cerveja, mas dentro da indústria, né? Então eram livros que ensinavam a montar uma fábrica grande de cerveja. Então nós não tínhamos muito para onde correr e aí começamos a buscar. Nós temos aqui alguns ícones, né? Algumas pessoas que mudaram o mundo da cerveja no mundo. E o primeiro que eu cito é o Michael Jackson. O Michael Jackson, mas não aquele do Beat It ou do Thriller, né? Não o cantor, compositor e bailarino Michael Jackson do Jackson 5. Eu falo desse Michael Jackson aqui. Michael Jackson, que era o que a gente chama de nariz de ouro. Esse cidadão aqui, ele primeiro especializou-se em whiskies e depois em cervejas. E acabou fazendo um site chamado Beer Hunter, ou o Descobridor de Cervejas, onde ele deu a volta ao mundo, inclusive no Brasil, né, atrás das melhores cervejas. E muito legal porque, muito generoso, ele dividia com a gente todas as suas impressões e nos livros dele sempre havia a cerveja com o seu copo personalizado, as dicas de harmonização e como a gente pode perceber, né, melhor o aroma de uma cerveja. Então eu indico sempre os livros do Michael Jackson. Esse aqui que eu trouxe, podem ver, ele traz uma série de cervejas de vários lugares do mundo, preponderantemente Europa, não é? Mas ele, por exemplo, essa página aqui, olha que barato, José, cervejas com picles e patês. Dá pra gente fazer uma brincadeira aí na estância a qualquer hora, né? Outra pessoa super importante no meio cervejeiro vem da Áustria, né? O Konrad Seidel, ele lançou um livro chamado Catequismo da Cerveja, foi traduzido como Catequismo da Cerveja, lançado pela editora do Senac. E aqui nós temos um livro de perguntas e respostas. Eu estou olhando, nós temos aqui, ó, a bagatela de 600 perguntas com respostas sobre cerveja. Vou abrir em qualquer lugar e vou ver aqui uma pergunta. Né? Uma pergunta que a gente pode responder assim, ó. Existem muitos recursos para clarear a cerveja? E ele fala que principalmente as cervejas britânicas se usa ictiocola nos barris. A ictiocola é obtida a partir da bexiga natatória de peixes tropicais. Vai vendo que o cara tem assunto para falar, né? E para quem gosta de história, ganhei esse livro aqui do meu companheiro Tedi, do Nenhum de Nós, que é uma maravilha. É um compêndio sobre a cerveja uruguaia. O Uruguai é um país onde sempre nasceu bons maltes e bons cervejeiros, renovados agora com a cerveja artesanal,
como a Mastra e como a Cabeças. Não é? Passando um pouquinho aqui sobre o grande mago das harmonizações, Garrett Oliver, cervejeiro da Brooklyn Brewery, né, de Nova York. Esse livro é super interessante, onde filósofos, né, fizeram uma comparação de alguns textos clássicos com algumas cervejas. Nós temos aqui esse guia feito pelo Henrique de Belo Horizonte, é um guia chamado Brasil Beer, e aqui tem cervejarias de todas as regiões do Brasil. La Russe da cerveja, Ronaldo Morado, é o primeiro La Russe feito por um brasileiro, lançado aqui no Brasil. Então é uma enciclopédia, fala de tudo, de história, de cervejarias, de processos, com auxílio de vários cervejeiros brasileiros de relevância. E aqui, para o cara ficar brincando, isso aqui é aquele livro bom de ter na cabeceira ou então no banheiro, 1001 cervejas para beber antes de morrer. Para mim deve faltar ainda umas 250, certo? Obrigado, minha gente. Até o próximo Cervejas e Cervejeiros. Então, valeu a dica do Sadiomas? Maravilha, né? Sempre uma dica muito boa sobre cervejas especiais. Olha aqui, ó, meu Defumax já está defumando, já está com a fumaça suficiente no gabinete. Eu coloco a barriga do porco morto de Ocramento, aqui. Se eu fosse fazer uma defumação completa para guardar, porque defumação é um sistema muito antigo que se usa justamente para dar longevidade aos alimentos. Não tinha freezer naquela época e tantas outras coisas. Hoje, ou se salgava, né, ou se colocava no gelo, mas o gelo era só quem morava perto de geleiras. Então, dos grandes quesitos e que empresta muito sabor é a defumação. A defumação, legumes defumados, tomate defumado, abobrinha defumada, olha, vegetais em geral ficam maravilhosos, as carnes, os peixes, os embutidos, ficam saborosíssimos. E você pode ter um defumador pequeno em casa, como esse aqui, ou até um industrial, né, com possibilidade de defumar os seus produtos, fazer as suas defumações, um risoto de tomate defumado. Gente, é para a boca dos deuses. Então, como eu quero só uma leve defumação, eu vou deixar aqui só por 4 horas. E daqui a 4 horas nós tiramos e já vai para o forno. E lembrando, se falta algo para a cozinha da sua casa, do seu restaurante, do seu espaço gourmet, do seu condomínio, Kinect Farrapos 3059, você encontra tudo na Kinect, com preços honestos, estacionamento próprio e um atendimento nota 10 pelas gurias. Vai lá na Kinect Farrapos 3059, em Porto Alegre. E agora as dicas sobre vinhos do nosso sommelier, Maurício Ruloff. Vai lá, Maurício! E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para o quadro Em Vino Veritas com uma missão, que é fazer você perder o preconceito com vedações alternativas de vinhos. Ou seja, achar que o único vinho bom é aquele fechado com a rolha de cortiça. É fato que alguns dos grandes vinhos do mundo são fechados com a rolha de cortiça. Por quê? Esse material tem uma certa porosidade e com o passar do tempo, conforme o vinho vai envelhecendo, ela permite que entre um pouquinho de oxigênio na garrafa. Por isso, isso ajuda no envelhecimento do vinho. É por isso que alguns dos grandes vinhos feitos para envelhecer usam rolha de cortiça. Só que a maior parte dos vinhos disponíveis no mercado hoje não são feitos para envelhecer. Eles são feitos para ser degustados o mais próximo possível da maneira como eles foram engarrafados. Quando o enólogo terminou o vinho, é assim que ele gostaria que a gente degustasse esse produto. Então, o que ajuda a segurar o vinho nesse estado, dessa maneira, sem envelhecer, sem mudar muito com o tempo? Vedações alternativas, como a tampa rosca e a rolha sintética. Além de proteger a entrada de ar na garrafa e blindar esse vinho, esses produtos têm outra vantagem. Eles não trazem doenças. Às vezes, na rolha de cortiça, pode vir escondido um fungo que acaba estragando o gosto do vinho. Essas vedações alternativas, como a tampa rosca e a rolha sintética, não têm esse problema. Então, além de tudo, é saudável para o vinho ter esse tipo de vedação alternativa para os produtos, obviamente, para os vinhos que não vão envelhecer, que não têm um processo de envelhecimento muito longo, que são feitos para serem degustados ainda jovens. Então, para fechar,
lembre-se, quando for comprar a sua próxima garrafa de vinho, não deixe de comprar um rótulo específico só porque ele vem com tampa-rosca. É uma boa oportunidade, é uma tecnologia que vem crescendo. Hoje em dia já existe até garrafa de espumante com tampa-rosca. Claro, perde um pouco do glamour do Spocar, mas não prejudica a qualidade. Acredite em mim e você não vai se arrepender. Um grande abraço e até semana que vem. Em Vino Veritas, oferecimento Ibravin. Para você que perdeu, não pegou desde o início, aqui no meu defumador eu estou com barriga de porco, 2 tiras de barriga de porco, aquela de onde se faz a panceta do porco. É outro porco, eu estou mostrando em mim, mas é o outro porco, não é esse porco, tá? Se faz a panceta seria curtida com sal e pimenta do reino, ou se fosse a carne totalmente defumada, viraria o nosso conhecido e saborosíssimo bacon. Eu estou fazendo uma leve defumação aqui no meu Defumax, tá? Com palha, com a de arroz, com casca de arroz, e agora que já está pronto, passaram-se as 4 horas, não foi uma defumação completa, vamos tirar aqui. Olha aí, maravilha, olha aqui, ó, uma leve defumação, não é uma defumação, isso aqui está quente. Entramos então com a carne na minha assadeira, vamos colocar algumas cebolas, já coloquei batatas, tá? E sem muita frescura, gente, vai ficar um troço muito legal. Em cima disso tudo, pego um pouco de alecrim, só vou fazer isso aqui para aromatizar, tá? Porque o sabor do defumado, essa coisa toda já está muito presente. Dentes de alho, tá? Aqui é na verdade alho em lâmina, já está laminado o alho. E vou regar com um pouco de azeite de oliva, tudo com azeite de oliva extra virgem. Maravilha! Isso aqui é para a boca dos deuses. Um pouquinho de sal fino e um tequinho de pimenta do reino sobre as batatas e a cebola. E agora vamos para o nosso forno, que já está ali a 150, 160 graus, que eu não quero um forno muito forte, né? Porque eu quero assar essa panceta lentamente. Agora é esperar. Vamos dar mais uma olhadinha no pessoal do Fototrilha, aonde eles andam? Vai lá, roda! O Jeep Clube convida todos os participantes da trilha para uma bela refeição no CTG da cidade. Comida campeira de primeira qualidade, a comida certa para repor um dia inteiro de energia que foi gasta na trilha. Dentre tantos pratos servidos no CTG, um me chamou muita atenção pela cor. A batata doce era de um alaranjado muito semelhante à abóbora. E o pessoal me deixou experimentar lá na cozinha. E a tal da batata doce de Dom Feliciano é irresistível. Ganhamos uma surpresa que nos deixou assim, com os olhos cheios de lágrimas. Uma surpresa do pessoal do Jeep Clube que nos deram uma cesta de Dom Feliciano cheio de delícias de lá. Então, foi um presente para nós, além da cesta, poder dividir os nossos dias com todo esse pessoal. Dom Feliciano, já combinamos com o chefe Zé Luiz, vamos voltar lá e vamos aprofundar essa nossa relação com a cidade. Para além dos jipes, a gente quer conhecer mais a comida, quer conhecer mais as pessoas, quer conhecer mais da cultura. A gente vai querer viver mais Dom Feliciano de novo. Gostaram da jornada do Fototrilha lá em Dom Feliciano? Aquela carne de panela, aquela comida de galpão, isso aqui enseja muito as nossas tradições gaúchas também. É muito legal. Bom, para acompanhar este porquinho morto que está ali, aquela barriga de porco, nós vamos preparar também um molho. Ali tem cebola, ali tem batata assada, ali tem o porco, a meia defumação, né? Mas eu vou criar um molho de pimenta biquinho,
com açúcar mascavo, gengibre e hortelã. Mas é para comer até as orelhas bater palma. Ele fica não agridoce, mas fica assim, mais um doce com salgado, meio ponto. Não agri porque não vai praticamente azeite aqui. Então eu tenho aqui, ó, a minha hortelã colhida ali na horta. Eu vou picá-la, ela já está lavadinha, cheirosinha, maravilhosa. Vamos picar a hortelã. Se você quiser, pode processar. Eu muitas vezes, quando eu tenho bastante hortelã, quando é época, eu faço pesto de hortelã, né? E guardo na geladeira. Então, se você tem a sua hortinha em casa, então faça isso também. Faça o pesto de hortelã, faça o pesto de sálvia, faça o pesto do próprio manjericão, né? Que são bases muito boas para pratos como esse que você... São pratos mais sazonais, que você faz em função de uma carne, em função de uma torta, de um assado especial. Bom, aqui está a nossa hortelã picada. Vem pra cá, assim, maravilha. Aí, aqui ó, pimenta de bico, pimenta biquinho em conserva, todo mundo conhece. É aquela pimenta que tem a textura da pimenta, tem o gosto da pimenta, mas não tem a ardência da pimenta. E ela foi processada, tá? Ou liquidificada, aqui está. Vem toda pra cá, maravilha. Entra aqui uma colher das de sopa de açúcar mascavo. Assim, maravilha. O que tu quer, meu? O que tu quer? Ah, vê se tá bom. Olha aqui, ó, cheira. Não, mas olha só, o urso tá brabo. E uma colher, meia colher de sopa de gengibre. Logicamente, vou colocar um pouquinho também, que não pode faltar nunca, de uma pimentinha do reino. E agora é misturar. Aí está, o nosso molho que vai ser servido com a nossa carne. Agora é esperar o Lisandro que está chegando e servir a nossa deliciosa barriga de porco, meia defumada, assada no forno. Isso é para a boca dos deuses. E aí está, seu Lisandro Larrea. Eu preparei uma barriga de porco. Olha a crocância. Mediocramento. Vem com o prato. Uma batatinha e uma cebolinha. Aí. Vem um outro. Uma batatinha, uma cebolinha e harmonizei com uma Dunkel, porque também já que foi defumado, a Dunkel é uma cerveja que tem uma aparência de defumação na boca, somente aparência. E o nosso molho à vontade, com licença, né? O nosso molho de pimenta biquinho. Na Trilha dos Sabores, oferecimento Piá,